Olá, eu sou a Sabrina. E eu sou a Luana. E nós somos o Mulherada Pod! Hoje a gente vai falar sobre trabalho, né? A mulherada aí hoje em dia, nossa, a maioria, né? Trabalha, e mesmo que não trabalhe fora, mas trabalha em casa, né? O perfil do trabalho da mulher ao longo dos anos é composto de avanços. A mulher passou a se inserir de forma mais significativa no mercado de trabalho a partir da década de 70. Naquela época, as mulheres trabalhadoras eram a maioria jovens e solteiras e sem filhos. Atualmente, essa situação se modificou. Vemos mulheres mais velhas, casadas e mães realizando atividades remuneradas. Mas devemos lembrar que somos ensinadas desde pequena que precisamos nos colocar sempre a serviço. Porém, com tantas tarefas para a mulher fazer, o burnout acomete mais mulheres do que homens. 1 a cada 5 mulheres sofre com transtornos mentais comuns no Brasil. E a taxa de depressão é quase 2 vezes maior nas mulheres. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com essas duas mulheres incríveis que estão aqui com a gente. Rosemary Marafigo e Vanessa Godoy. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer estar aqui. Quer saber quem são vocês, né? Então, Rose, quem é você no meio da mulherada? Oi, boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo incrível, Mulheres Incríveis. Só pra dizer, Vanessa, que assim, eu já vou te procurar lá pro inglês. Assim, a força que ela fala, o brilho nos olhos, dá vontade de já agendar. Não, eu sou adulta, eu quero fazer eu aula também com ela, brincando, entendeu? Eu tenho 2 filhotes, então depois Olha a gente vai só, conversar. isso aí. Então, gente, eu sou a Rose Marafigo, sou psicóloga. Já faz 12 anos aí de formação, psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica. Atualmente eu também sou consultora em gestão de pessoas nas empresas. Sou colunista na rádio aqui em Lages também. Estou montando atualmente um podcast também, mais pra frente legal. eu vou contar um pouquinho para vocês. E é isso, sempre muito envolvida com a parte da comunicação. Muito bom. Essa é uma característica bem forte. Bem importante ter você aqui hoje. Obrigada. Vanessa, quem que é você no meio da mulherada? Então, eu sou Vanessa Godoy, mais conhecida, na verdade, como Teacher Vanessa. Sou teacher aí há quase 23 anos. Trabalhei por 21 anos como CLT. Fui prof de inglês em praticamente todas as escolas grandes aqui da cidade, Bom Jesus, Santa Rosa, Sigma. Eu acho que eu me vejo muito mais como teacher, e eu acho que é por isso que é tão importante falar sobre isso hoje, porque eu me vejo tanto mais como profissional, às vezes, do que como pessoa, empreendedora como pessoa, porque eu sou mãe também, tenho 2 filhas, uma adolescente já, e tenho uma filha de 10 anos. E sou muito apaixonada pelo que eu faço, e acho que vocês já conseguiram perceber isso. E resolvi, né, em 2021, eu acho que de tão cansada, não digo cansada, eu acho que cansei de lutar contra um sistema, talvez, de ver tantas coisas que eu não queria mais estar ali e de ver que aquilo não era aquilo pra mim mais. Eu cansei e em 2021 eu resolvi, chega, não quero mais, cansei. E eu dei uma guinada de uma forma tão louca que as pessoas, assim, tanto a minha família quanto as pessoas ao meu redor disseram, meu Deus, eu não tô acreditando que você vai fazer isso. Vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou fazer isso mesmo. E no final do ano de 2021 eu decidi que eu iria ser empreendedora. Que viagem louca que eu entrei. Nem me diga. A gente te entende. Sério? Eu tô fazendo da minha vida. Jesus, Você não esperava? Pensa. Não. Não! Parecia flores. Então, não é mesmo? Então, esta é a Vanessa, assim. Entrei numa viagem louca, muito doida mesmo. Mas pirei muito. Continuo ainda, mas a piração maior, eu acho que foi o ano passado, assim, que primeiro eu precisei, né? Mas eu acho que é um pouco disso. Também sou filha da dona Maristela e do seu Roberto, que são seres sensacionais e que eu acho que estar aqui é justamente por eles. Sim, ai, que ótimo isso. Uma boa motivação. Estar e ser empreendedora. Estar e ser empreendedora, e esse motivo dessa viagem louca
Eu acho que foi justamente por esses dois. Ah, que legal. E até legal. a gente começa, eu falando por mim, assim, quando eu quis empreender, foi... Claro, a gente começa sempre por amor, né? Tudo por amor, amor, amor. Também a questão de você empreender e você poder ter mais tempo para fazer outras coisas, e depois você descobre que não é assim que funciona. Não, você não tem um horário de herdeira, não é assim que funciona. Mas ao longo, né, do tempo, assim, eu fui percebendo que não era bem assim que funcionava, né? Você empreender sozinha, ter o seu negócio, não era você parar às 3 da tarde para conseguir fazer alguma coisa. Não era levantar às 10 da manhã. Não era chegar às 9 no serviço. Exato. Trabalhar de onde você quiser. E de jeito liberdade nenhum. geográfica, é isso que eu tô buscando. Não é assim. E foi muito por conta disso aqui, sim, que eu comecei a sentir um excesso de trabalho mesmo, Exatamente. assim. Excesso de trabalho. Porque o tempo que eu achava que eu ia ter pra fazer as outras coisas, parece que eu tinha que pôr mais coisas durante aquele tempo. Então, em vez de eu ter aquele tempinho ali de espaço no meio do trabalho pra dar uma pensada, uma refletida, dar uma calmaria, ele não. Só que eu não. tenho que estar o tempo todo trabalhando. Você também é assim? Sim, aí vem aquela... Você falando isso, aí vem aquela cobrança, né? Porque parece que o tempo todo você precisa ser produtivo. Exato. Você tem que estar 100% do teu tempo sendo produtivo. Uhum. E aí vem, né? Por mais... Mesmo que a vida das pessoas, independente se você tenha filho ou não tenha filho... eu vou falar, lógico, da minha realidade. Sim. Sendo mãe, aí você... E eu sou mãe, por mais que as minhas filhas tenham, né, o pai delas, enfim, mas eu sou mãe e pai há 10 anos sozinha. Então, aí é uma responsabilidade muito maior. E então, o que acontece? Aí você... É toda uma carga que vem, então você tem toda uma responsabilidade, porque aí a cobrança maior, porque aí você tem que dar conta disso, você tem que dar conta daquilo, mas como que você não fez isso? Mas você tem que... Aí você só tem, né? Sim. Você tem. E aí você olha, daí você, óbvio, vem rede social, daí vem outras coisas, Sim. daí você escuta no teu ambiente de trabalho, poxa, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu não sei o quê, mas eu faço aquilo, mas eu faço... Daí você pensa, caramba, Você fez um monte de coisa. mas eu não fiz nada, então... Daí você fez um monte de coisa, mas a sensação que você tem é que você não fez nada, daí vem exatamente... Não tem fim, né? Aí entra o tema que vocês colocaram. E isso que você falou, assim, da gente ver que... achar que a gente não tá fazendo nada por ver as pessoas fazendo um monte de coisa. As redes sociais trouxeram muito isso. Porque todo mundo, o tempo todo, é produtivo. Todo mundo tem que postar alguma coisa muito boa, que tá fazendo alguma coisa. E assim, não é fazendo meia boca. Não. Tem que postar que você tá fazendo uma coisa muito boa. Exatamente. E aí, quando você olha aquilo, né, que outra pessoa postou, você já... Opa, você olha pra... Será que eu tô no Sofá. caminho certo? Será que... O que eu tô fazendo? Começa a se comparar, né? Exatamente. E outra coisa, eu sempre falo para os pacientes, clientes, enfim, rede social é palco, né, gente? Vamos combinar. Total. Vamos combinar que ninguém posta os bastidores. Não. E todos nós temos os bastidores. Então, assim, a vida real, na verdade, ela é um bastidor. Você vai postar pequenos recortes ali. Sim, mas é tão difícil da gente filtrar isso. Sim. É Porque a muito imagem é difícil. muito forte. E você vai vendo vários recortes de várias pessoas. Sim, Então, são, começa a virar uma 15 verdade. segundos, né? Exatamente. Que você transforma acredita isso. naquilo que tá ali, né? Mas Exatamente. você... E repete, né? Várias pessoas fazendo a Isso. mesma coisa. Mas para conseguir chegar neste nível de conseguir entender isso, primeiro que eu tive que ter vários... Eu acho que talvez eu possa dizer que foram pequenos burnouts. Uhum. E pequenos surtos ao Sim. longo de um tempo. O meu grande surto foi ter feito a loucura de ter, no dia 16 de abril de 2021... Lembra da data. Exato, porque eu estava em Chapecó. Eu desci do carro, nós estávamos indo no McDonald's, em Chapecó. E eu desci do carro e eu olhei para o meu marido e eu disse, nós vamos embora para o Canadá.
Do nada. Do nada. Tá. E o meu marido, hã? Daí eu disse, sim, nós vamos embora pro Canadá. As minhas filhas junto. Como assim? A gente vai. Eu falei, nós vamos. Se você não quiser ir comigo, eu simplesmente falei assim pra ele. Se você não quiser ir comigo, desse jeito. Se você não quiser ir comigo, tudo bem. Você não vai, eu vou. Eu e as meninas, nós vamos. O susto de toda a família. Não, gente. Do nada. Não, do nada. Aí eles, não, porque eu vou. Eu já fui pro celular, eu já fui procurando não sei o quê. Resumindo, eu vendi casa. Eu vendi carro. Não, realmente foi, então... Não, foi sério. Viveu na pele. Eu vendi casa, eu vendi o meu carro, eu fui atrás de consultora, eu fiz um curso na ILAC para tirar o meu C2, o meu certificado. Eu fiz todo o processo, tava tudo certo. Tudo certo. Eu fiz a matrícula na universidade. Lá? Minha nossa, Vanessa. Tá. Eu paguei a taxa de matrícula da universidade. Isso tudo porque você eu teve tava, um surto de trabalho, sim, porque eu tava exausta, eu não aguentava mais. Eu queria fugir. O que eu estava nessa fazendo... época você estava trabalhando ainda. Eu estava trabalhando de CLT. Eu tava exausta, sim, eu não aguentava mais. Sim. Eu tava cansada, porque eu tava sofrendo. Eu tava passando por N processos, tem coisas que infelizmente eu não posso relatar. Sim. Mas eu tava numa situação assim. Eu tava num burnout, só que eu não conseguia eu não podia externalizar, porque a carga que eu tinha era muito grande e eu tinha toda uma dependência de família, de N coisas acontecendo. Sim. E na minha família tinha outras situações familiares de saúde acontecendo. E o meu pai muito mal e tal, e até que ele foi internado. E ele foi internado e o médico chegou, né? E ele simplesmente estava tendo lapsos, assim, e tal, enfim. E aí eu fui pro médico, e aí a gente foi, e o médico chegou e falou, como teu pai não consegue vir até aqui, porque ele não tava querendo se tratar e tal, até que chegou o limite que ele sumiu, e aí eu falei pra mãe, a gente vai ter que internar o pai, não tem o que fazer, ele vai ter que por conta. E eu nesse processo. Eu fiquei 4 meses fazendo aula, das 7 às 10 da noite, fazendo curso da ILAC para eu tirar o meu certificado. Sim. E ali eu fazendo injetando dinheiro. Daquele jeito, a gente fazendo desse jeito. E eu lascando a cabeça das minhas filhas, porque na cabeça delas a gente ia embora. Passaporte, tudo. Tudo. Eu procurando as coisas, tudo. Aí, quando chegou, meu pai foi internado. A gente chegou lá ao SAMU, conseguimos internar ele e tal. Aí o médico, o geriatra, o médico chegou pra mim e disse assim, olha, eu não vou dar 5 anos pro teu pai. Em relação à memória dele, tudo, teu pai tá com demência. E aí eu cheguei, chamei a consultora e tal, dela olhou pra mim e disse assim, a gente vai entrar com os vistos agora. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí eu surtei mais uma vez junto. Aí a minha mãe, não, o que você for fazer, eu vou aceitar e tal. Sim. Pensou 1000 vezes daí. Eu falei, como é que eu vou deixar meu pai aqui, minha mãe? Sim. Por isso que eu digo que eu estou empreendedora hoje por causa dos dois. Sim. Mas só que eu tive esse surto todo porque eu não aguentava mais uma situação e eu tava tentando remediar com outra, eu achando que eu fazendo aquilo, porque eu queria provar alguma coisa para outras pessoas. E eu tava assim, ó, tava naquela loucura. Você tem que dar conta de tudo, da sua família, do seu trabalho, de você. E eu falei, cara, eu não quero mais isso, mas eu não vou mais embora. E agora, o que eu vou fazer da vida? Neste lugar eu não quero mais ficar, porque eu tô de saco cheio. Sim. Porque também a primeira coisa, quando tá tudo ruim, a primeira coisa que a gente pensa, vou fugir. Exato. Sei lá pra onde eu vou. Mas você esquece que quando você foge, você carrega um problema nas costas, entendeu? Tudo vai junto. Sim. Não tem isso. Isso se chama cérebro reptiliano, tá, gente? Só pra título de informação, a gente tem uma área no nosso cérebro e quando a gente é exposto a algo que nos gera muito estresse ou ansiedade, você vai escolher 2 caminhos, ou a luta ou a fuga.
E isso os nossos ancestrais, lá da época das cavernas, vinha um bicho, né, e tal. E ali, realmente, você precisava lutar ou fugir. Só que a gente carrega. Esse é uma área bem pequena no nosso cérebro, mas de vez em quando ela entra e ela toma conta, sabe? E não é só em situações assim, tá, Vanessa? É bem comum. Acho na que verdade, não acho nem pequenas. Pequenas situações, muitas vezes a gente foge ou a gente explode, né? Eu entendo o que aconteceu comigo na época que eu fui aprender a dar aula de poli. Porque eu tava no meu limite na última empresa que eu trabalhei. Tava no meu limite, assim, eu não aguentava mais. E eu usei várias desculpas. E, na verdade, não tinha desculpa, né? O problema era... Exato. E aí, foi onde eu fui fazer o curso para dar aula de poli. E aí, já comecei a dar aula e já deu a oportunidade de abrir o estúdio. Eu já quis sair, surtei, saí tudo. Saí mesmo. Briguei com meu ex-marido na época e foi uma loucura, assim. Mas também abri o estúdio e deu hoje em tudo dia que trocou deu. de profissão já de troquei novo. de profissão de novo. Né? Mas é exatamente isso que isso. aconteceu. E a gente tem que fazer escolhas. E daí, na hora, eu cheguei e falei, e eu falei pro meu marido, eu disse, não vou mais. Marido, novidade, não vou mais. Agora eu vou continuar dando aula, porque até então eu já trabalhava com algumas aulas particulares, enfim. Eu falei, eu vou dar aula particular e agora vai ficar assim. e vou fazer isso por quê? Porque eu sabia que neste momento, se por um acaso meu pai, minha mãe precisasse, eu faria o quê? Era melhor eu resolver uma situação entre dizer para uma mãe, olha, nesse momento eu vou ter que atender lá, aconteceu tal coisa com o meu pai, eu vou para um aluno. Sim. E eu tenho certeza que, como aconteceu já algumas situações e as famílias são sensacionais, eu sou muito grata, assim, porque todas as famílias são famílias incríveis. Então, eu sempre tenho muita compreensão. São poucas as situações que precisam, mas quando acontece, são super compreensivos. Mas, ou numa escola onde eu vou ter que deixar 2, 3, 5 turmas Até com porque 30. você tá lidando agora com mães que também trabalham e têm outras coisas pra fazer. Elas entendem que tem essa necessidade. Exatamente. Então, foi onde eu falei... tanto que, não, mas você tem certeza? Tenho muita certeza que eu tô fazendo. E aí, chutei o pau e deu tudo certo. E aí, estamos aí. Que bom, né? Pra ver o quanto a gente esquece da gente nesses momentos, né? Que nem você falou de ser uma pequena partezinha da fuga e tal. Mas acontece no dia a dia. Mesmo que eu trabalhe com uma coisa que eu amo muito fazer, que eu fico encantada, quando eu tô num mês atarefado demais, chega um momento de eu digo assim, não, vou trocar de profissão. Não, chega disso aqui, vou fazer Às vezes eu até brinco lá em casa, sou assim, sei lá, vou enfiar um currículo pra uma loja de imóveis ou virar vendedora, sei lá, qualquer coisa. Vou fazer, vamos ver se vai dar certo, porque vendas eu sei fazer. Porque dá, às vezes, essa vontade de você... não quero mais ver isso aqui, entendeu? Eu não aguento mais. Porque a gente leva... É o excesso, né? Leva pra casa. Então, que nem agora a gente trabalha muito em... Eu sempre trabalhei bem em home office. Então, pra mim, é uma coisa tranquila. Mas mesmo assim, você sai eu termino meu trabalho às 18 horas... O trabalho continua na minha cabeça. É normal. Exato. Tudo envolve o trabalho. Então, o assunto em casa... É trabalho! Que saco isso! E esse fenômeno a gente pôde observar muito na pandemia. Então, muitas pessoas estão colhendo ainda efeitos da pandemia. Muitos de nós, né? E aí as mulheres nem vamos mencionar. Porque, assim, a carga da mulher é muito maior. É mãe, é casa, é tudo a mulher que se preocupa. É a mulher que se preocupa de levar as crianças para um curso de inglês. Então, é tudo com a mulher. A carga mental da mulher é muito maior. Aí, o que aconteceu na pandemia? O nosso trabalho, além de tudo, ele veio para dentro de casa. Então, a gente perdeu essa divisão de espaço. Sim. E isso é muito sério, né? Num primeiro momento parecia legal, não, mas aí eu vou estar em casa e tal. E quando você vê, você já estava indo até 9 da noite, 10 da noite. Pijama. Isso. Então, assim, os filhos ali chorando. Quantos vídeos a gente viu, né? De situações como essa. E eu acho que a gente ainda não saiu muito bem disso. Porque, por exemplo, eu tenho um escritório na minha casa que eu montei na pandemia. Então, ele continua lá. E muitas coisas eu faço dentro da minha casa. E isso é uma questão que a gente tem que refletir. O home office é muito legal, mas ele também traz esse lado B,
que ele tira o físico, o espaço físico, esse recorte. Antigamente, a pessoa ia fazer o seu trabalho mais operacional, né? Hoje, os nossos trabalhos também, eles são muito mais intelectuais, o que faz com que a gente fique 24 horas por dia pensando naquilo, certo? E antigamente era assim, você ia às 8, saía às 18, ok, saía do local, fechava, chegava para casa, era Só outro mundo. dia, Você só ia pensar no teu trabalho no outro dia. Sim. E hoje em dia eu não... Sério, gente, a maioria das pessoas que eu atendo não tem mais isso. Sim, até esse negócio de eu falar de fugir pro CLT, é porque trabalhei muito pouco tempo CLT. Muito, muito pouco mesmo, assim. 3 meses. Privilegiada. Minha vida sempre foi fazer as coisas sozinha. Mas nesses 3 meses que eu trabalhei, eu entrava às 8, saía, almoçava, saía às 6, meu trabalho ficava lá, sabe? Eu ia pra casa, eu não E a eu gente falava não de tinha trabalho. outra preocupação. A gente era aquilo ali, fazer. Eu era vendedora, então, tipo, minha única preocupação era atingir a meta, né? O resto deu. E também, se eu atingisse, estava ótimo, lógico. Mas se eu não atingisse, tá, tudo bem. Mês que vem eu atinjo. Até porque você não é dona do negócio. Exatamente. Hoje eu criei metas dentro da minha empresa e eu fico, cara, muito puta assim, eu fico pensando, eu tenho que bolar estratégias para eu chamar cliente porque eu preciso atingir a meta e o mês que vem eu tenho que, sabe, bater outra meta e aumentar a meta. Sim, E é assim, que você é responsável por tudo agora. e aí tu fica pensando 1000 coisas quando você chega em casa. Eu sempre falo que às vezes eu tô dormindo e eu tô trabalhando, né? Porque eu tô sonhando que eu tô trabalhando, resolvendo. E aí, isso é um pezinho, gente. Tudo que a gente falou até agora, eu sinto muito informar vocês, mas é um pezinho pro burnout. Com certeza. É um pezinho, são muitos sinais. Você vai englobando isso e vai aguentando, como diz, né? Aguentando durante muito tempo, vai se esquecendo, a gente vai se traindo, porque a gente tem sinais ao longo dos anos. A gente tem sinais, cara, isso aqui não tá bom. Não, mas eu não tô feliz, eu já não tô mais sorrindo, eu não quero mais ir, sabe? Aquilo ali tá te sinalizando e você vai indo. Não, mas eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E aí, quando você chega no burnout, infelizmente é muito triste, gente. Tem aquela metáfora da folha que você amassa a folha e você tenta abrir ela de volta, a pessoa não volta mais. Ela infelizmente, é antes do burnout e depois. É um processo muito longo para você conseguir retomar. Então, é muito sério o que eu tô falando. Sim. Sinais muito importantes, como sono, insônia, acorda no meio da noite, já perde a vontade de fazer coisas que você gostaria de fazer, que você gostava. No final de semana não consegue descansar. Eu tô no meu momento de lazer com os meus filhos e eu tô me sentindo culpada porque eu não tô trabalhando. São sinais importantes que precisam ser olhados e terapia, né? O primeiro passo é terapia. É uma pessoa que se sente assim. Mas é assim, você falou que é muito difícil de sair disso, assim. É claro, cada caso é um caso longo, mas assim, sair. é anos pra pessoa, né? Porque ela tem que entender o que está acontecendo com ela, né? Hoje em dia eu percebo, claro, não cheguei a ponto disso, assim. Tenho estresse, nervoso, ansiedade, tudo, assim. Mas eu tenho muita noção hoje em dia do tempo ósseo que eu tenho que ter. Mesmo eu vendo as redes sociais com as pessoas sempre produtivas, aquela história toda, a gente trabalhando até as 10 da noite, a gente trabalhando de madrugada. Hoje em dia eu tenho uma noção que, né, que nem na minha área, as pessoas trabalham muito de madrugada, porque a criatividade de madrugada, pra mim, assim, não. Noite foi feita pra dormir, não, desculpa. noite é pra dormir, não é pra isso. Então eu tenho que ter meu tempo ósseo. Então chega às 6 da tarde, às vezes eu vejo gente trabalhando. Eu fiz um encontro de fotógrafo semana passada. E aí, enquanto eu fazia o encontro, pra gente conversar sobre os assuntos, tinha uma guria editando foto. Ela deu, o que você tá fazendo, fulana? Dela, tô editando foto aqui ainda. Deu, como assim? Como assim? Assim, é uma coisa que pra mim não tem mais. Chegou 6 da tarde, acabou o meu trabalho, sabe? Se eu precisar responder uma coisinha ou outra, ele deu boa, até 6:30. Mas depois, não, é um tempo de sentar, de lavar uma louça, de eu ver uma TV, fazer qualquer outra coisa pra mim. Porque senão a minha vida toda é trabalho. É só isso. E é uma escolha, né? É uma disciplina. Eu acho que enquanto você estava falando, acho que é interessante a gente falar pro pessoal que está ouvindo o que é o burnout, né? Sim. É importante explicar o que é a síndrome de burnout para vocês não saírem aí achando que estresse, ansiedade, todo mundo tem burnout. Não, gente, burnout, ele é um esgotamento, ele é o último nível de estresse. Então, a pessoa chega num esgotamento mental, psicológico e físico.
O burnout, a característica principal dele é que ele traz sintomas físicos. Então, acontece muito... E geralmente é relacionado com o trabalho, né? Por isso que hoje já é considerado uma síndrome ocupacional. Então, as empresas, o pessoal que está ouvindo aí, os empresários, fiquem atentos, cuidem dos seus colaboradores, ofereçam suporte psicológico, percebam os sinais. Você conhece o colaborador que você tem. Se a pessoa não está bem, seja mais humano, converse, dê suporte, ofereça ajuda, porque depois que chega nesse nível, hoje, inclusive, a empresa responde por isso, tá? Então, assim, a pessoa chega num ponto que ela vai ter desmaios, ela vai ter dores pelo corpo todo, ela vai começar a somatizar a nível físico também. Então, para vocês entenderem, ele supera, né? Ele tem as camadas ali, então ele supera todos os limites psicológicos e chega a ponto do físico mesmo. Sim. Então, é muito sério. Acho bem importante você falar isso, porque quando a gente procurava sobre o assunto e tudo mais, eu vi o quanto às vezes a gente falar essas coisas assim, só jogar, e a pessoa já começar a procurar por ela mesma, e ela querer se diagnosticar, se automedicar. Não é assim que funciona, né? Não. Vamos com calma. Até porque isso tem que ser diagnosticado por um profissional, né? Sim, exatamente. Em muitos casos, é por isso que eu digo, gente, a nossa profissão, a psicologia, ela ainda enfrenta algumas barreiras da nossa cultura, de preconceito, de estereótipo. Mas o ideal seria que a gente trabalhasse como prevenção. Então, se você já está percebendo alguns desses sinais, procura um acompanhamento psicológico. Você consegue, na maioria das vezes, você consegue resolver isso sem chegar a precisar de uma medicação. E quando precisa de medicação, também está tudo certo. O pessoal, às vezes, tem muito preconceito. Mas se você quebra um joelho, quebra uma perna, machuca, você vai lá e toma um remedinho que o médico receita e ninguém reclama de nada, né? Agora, quando a gente fala do nosso cérebro, que é o que comanda, é o nosso principal existe muito órgão. Preconceito mesmo, né? Então, porque exato. eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, eu vou levar até no último, assim, que eu não precisar tomar remédio. Já tomei antidepressivo. Mas, tipo, hoje... E se precisar, ok, né, Luana? Tipo, tá tudo certo, sabe? Então, claro. Esse é o grande problema das pessoas. Por isso que que acontece de tanta gente estar com tantos problemas, tantos transtornos psiquiátricos, mentais, eu coloco, porque hoje eu preciso e continuo tendo que fazer tratamento, e tenho certeza que vou precisar ainda por muito tempo, porque... primeiro, porque com 41 anos eu fui diagnosticada com TDAH. E depois eu fui entender muitas coisas no meu comportamento. Agora fez sentido. Muita coisa fez sentido. E no final do ano ali, falando dessa questão, eu achei até então que, só para finalizar toda essa questão do meu surto ali, que eu achando que aquilo ali tinha melhorado, com a questão do empreendedorismo e tal, enfim, só foi mascarando outras coisas, que no final do ano, no dia exatamente na véspera do Natal, eu tive um surto terrível, que eu tive que sair de casa, porque se eu tivesse ficado dentro de casa, eu teria quebrado um apartamento inteiro. Que raiva mesmo. Porque aí veio o físico, psicológico, tudo. Eu não consegui. Eu tive que sair porque eu não conseguia me controlar. Eu tava assim, eu tive que sair de verdade. Sim. Então, o que acontece? Tava tudo, foi tudo acumulando. Então, eu coloquei um fone de ouvido. Isso fora. aí, enquanto todo mundo tava fazendo a sua ceia de Natal, tudo normalmente, eu estava andando igual uma louca. Sim. Mas eu estava mascarando tudo. Sim, e até nesses momentos, assim, que você tá se divertindo, que nem você falou, você tá na ceia de Natal ali. Parece que você não tem que estar. Não, exato. Não consegue porque relaxar. Eu precisava estar o quê? Na minha cabeça, o tempo todo. Não, eu preciso estar... Não, mas como que eu tô aqui? Mas por que eu tô aqui? Tem tanta coisa pra eu resolver, por que eu tô ceiando com a minha família? Exato. E aí, o que acontece? Aí você fala, não, mas se você comenta, mas eu preciso de medicamento, eu tenho que tomar um medicamento pra isso. Como assim? Mas dentro da tua própria família, você... Sim. Como que você vai tomar medicamento? Porque se você... É que você deu um exemplo. Você quebra a perna. Pô, se a pessoa só entende...
Esse é o problema dos problemas psicológicos. Sim. Se a pessoa tá com o braço aberto, sangrando, tá tudo bem. Nossa, tem que estar lá no... Né? Quase Não, morrendo. mas tá doendo. Mas agora, quando, infelizmente, o problema tá aqui, só porque ninguém consegue visualizar aquilo, Aham, aí não precisa de tratamento nenhum. sim. E muitas vezes até nós, né, temos isso. Porque você tá sentindo, você tá vendo que não tá legal. Sim, tá mas sentindo muitas aquilo. vezes as pessoas Mas até não por- querem cutucar na ferida, Por né? conta dessa cultura que nós temos de não olhar para as nossas emoções. Vamos lá, né, gente? A gente tá falando em inteligência emocional faz pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, isso é verdade. As crianças, você trabalha com criança. Exatamente. Agora que a gente está incluindo esse tema nas escolas. A nossa geração, o que é inteligência emocional? O que é isso? A gente não pode chora, deixar- engole Exato. o choro. Isso é frescura. Exato. Não seja assim. Então, assim, isso é um reflexo, gente. De você ter que dar conta de tudo, assim. Exato. né? Engole o Então, choro e Exato. segue a vida. E aí, É, trazendo segue para o as baile. mulheres, né? Trazendo para nós mulheres, aí o impacto é muito maior, né, gente? Eu estava vindo para cá e pensando a dificuldade que muitas vezes a gente tem de pedir ajuda também. Porque a mulher, ela veste Total. essa capa Total. que contaram para nós, não sei quando que a gente comprou essa heroína. ideia. Que a gente tem que ser heroína, né? Que a gente tem que ter exatamente. superpoderes. Que nem a gente leu ali no início, julgamento assim, de você muito sempre se forte, colocar a serviço de fazer tudo, sabe? Servir, Exato. sempre agradar, sempre servir, sempre tá tudo bem. Sempre o outro é primeiro, depois você. Uhum. Tudo isso é um reflexo. E aí a gente venderam essa ideia da super-heroína, quando a gente fez essa transição aí, das mulheres começarem a trabalhar, e a gente comprou. Uhum. Porque daí Uma ela coisa já é era dona de importante. casa e agora ela tem que trabalhar Exatamente. também. Então Dona de dá conta casa de e tudo. trabalhar. Sabe o que eu fiz? Eu já deixo te atrapalhando ali um pouquinho. Eu tinha comprado aquelas camisetas da Mulher Maravilha e não sei o quê. Gente, eu dei tudo. Sim. De verdade. Não sou precisa Mulher ser Maravilha. essa pessoa. Eu É não um sou símbolo. Mulher Maravilha. É um símbolo. Eu não É. sou super heroína. Eu não sou demais. Não. O bracinho lá, assim. Nada. Não, pra mim não tá dando mais. Não. Porque estamos falando de uma deusa, né? Exato. Estamos falando de uma pessoa com superpoderes. Isso. Agora, tem vários super-heróis e a gente não vê isso com os homens, né? Não vê essa Não. cobrança. Só que uma coisa que é importante, quando eu digo assim, a gente comprou essa ideia, a gente aceitou. Isso é muito importante, gente. Uhum. Autorresponsabilidade. Uhum. A gente aceitou essa ideia. Então, assim, cabe a nós também rever isso daí. Porque, é a cultura, porque não sei o quê. Sim, a gente sabe que tem todos esses fatores. Mas em algum momento a gente tem que É bom se dar um impor passinho também, pra claro. trás, começar a dizer não, começar a frustrar as pessoas. E é isso aí, gente. Eu tô dizendo Sim. não pro outro, mas eu tô dizendo sim pra mim. Exatamente. E também aprender a pedir ajuda. Aprender a dar espaço. Eu atendo muitas mães, muitas famílias. Muitas vezes a mulher não dá espaço pro marido entrar, pro marido cuidar, porque a gente não permite. Eu faço a melhor. A gente tem Eu uma sei tendência. fazer. Infelizmente. Eu tenho esse problema. A gente tem uma Infelizmente. Não, deixa que eu tendência, faço. não é só você, Luana, Não, todas nós- as mulheres. nós Nós fazemos mulheres, isso. infelizmente, nós temos uma tendência maior à neurose. Então, a gente tem uma tendência maior. Isso é estudos que falam sobre isso. Tanto a parte cultural, que nos levou Sim. a agir assim, quanto a parte biológica também. Então, essa coisa da mulher... O nosso cérebro já é diferente. A gente já capta muita coisa ao mesmo tempo. Isso é fato. Então, a gente quer controlar muito mais as coisas. E muitas vezes a gente não abre espaço. Não, mas eu faço. Não, mas eu sei fazer. Não, mas isso daí tá errado. Não, Sim, Aí tem o que cara já delegar coisas. Então, tá bom. não posso fazer nada. Ela faz, tá bom. Aí é Deixa aquela eu tomar minha incompetência estratégica que eu chamo. Não, mas eu não sei fazer, faz você. Não, mas você faz melhor. Entendeu? Nossa, Sim, eu vi um perfeito. vídeo- A gente não faz isso. Eu né? vi um Não, vídeo mas eu hoje sei fazer, eu vou de uma mulher passando. O cara tava limpando o fogão, ele tava limpando muito errado o fogão. E dela passando atrás, assim, ó. Meu Deus, eu não posso reclamar porque ele tá fazendo, mas tá muito ruim, eu quero fazer. Então, assim, de você sempre achar que você faz melhor as coisas. Isso é uma coisa bem importante no meu trabalho. Quando eu chegou num ponto que eu tava fazendo atendimentos, editando, fotografando, conversando com as clientes. Porque assim, uma cliente, a Vanessa, vocês duas sabem que já fotografaram comigo. A gente conversando muito tempo. Às vezes tem clientes que marcam pra final do mês. Então eu fico um mês, às vezes toda semana a cliente mandando uma mensagem, perguntando alguma coisa. Então é um contato longo. Chegou um ponto que eu falei assim, eu não consigo mais dar atenção devida que as minhas clientes merecem na hora de como é que ela vai fazer as fotos, o que ela quer, porque eu tenho um monte de gente me chamando pra agendar, preciso dar conta dessa gente também.
Então chegou um momento de assim, não dá. Ou eu não vou entregar uma coisa de qualidade, que é o que eu quero, e eu também tô ficando louca. Então, achei uma pessoa pra cuidar disso pra mim, pra cuidar do meu financeiro. Muitas clientes me pedindo outras coisas. Eu, será que eu faço um curso, não sei o quê? Daí chegou cliente pedindo vídeo. Aí eu chamei a Gabi pra fazer. Sabe? Porque assim, eu não vou dar conta Sozinha, de tudo. Eu tenho que delegar as coisas também. Então, assim, quando eu entreguei o celular pra Jéssica, que cuida dessa parte do atendimento inicial, a hora que eu saí, que eu entreguei o celular pra ela, eu falei assim... assim, que eu fiz? Assim, parece que tava faltando alguma coisa, assim... Ai, meu Deus, será que ela vai conseguir? Será que... Não, mas é que eu falo tão bem com as clientes, assim... Sabe? Demorou um pouco. Uma arrogância por trás que a gente tem, né? Só eu sei fazer. Um egoísmo, assim, um ego, assim, altíssimo, né? Não, é... Mas foi assim... É o ego de uma deusa. Fazer isso. Super heroína. E tudo isso que a gente falou, pensando muito no cuidado que a gente tem com a gente também. Falando de novo da minha experiência, porque eu trabalho muito com mulheres... muitas das que chegam pra mim não se veem mais daquele jeito. Então, quando eu mostro a foto assim... não sou eu! Não, é você. Você só não se vê assim há muito tempo. Você não se dá um tempo pra você se produzir. Você não sai mais de casa. Você tem tantas... Atendo muitas mães, então, que tem tanta coisa pra fazer que se esquecem. Então, Nossa, é uma virada de chave incrível. Eu fiz ensaio com a Sabrina, cheguei aqui falando que tá na hora de fazer outro já. Nossa, foi maravilhoso, mas, né? Assim, meu Deus. Quando e essa virada você vê aquilo ali, a autoestima, né? É incrível. Não, e a importância do que aconteceu comigo, e falando dessa virada de chave, dessa questão ali, que leva um tempo, você vai analisando, e o que aconteceu comigo ali naquele dia, eu pensei... E aí, vendo tudo que... Eu tive que fazer uma análise muito rápida e eu tive que tomar uma decisão muito rápida. Porque se eu decidi ser empreendedora, e se eu tinha a situação da minha família, do meu pai e tudo aquilo ali, e se eu tinha toda uma responsabilidade, eu tinha dois caminhos. Ou me afundava de uma vez, ou eu levantava daquilo ali. E foi ali que eu tive que tomar uma decisão. Eu li o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa, Mentes Inquietas, que aquilo ali para mim foi a minha virada de chave. Foi ali que eu decidi que eu ia sair daquilo que eu tava, da onde eu tinha me enfiado. Porque, como você falou, é uma escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha. Sim. Às vezes tá muito difícil de enxergar essa escolha, mas a gente sempre tem. E dói. Por menor que ela seja, dói. A gente tem escolha sempre. E crescer dói. Como dói? É uma dor absurda. E foi aonde eu levantei daquele lugar. Eu li aquele livro em 8 dias. Foi exatamente o período de luto que eu passei. Porque primeiro teve a minha morte. Nesse dia, foi o nascimento de Jesus, mas foi o dia da minha morte. E eu passei o meu luto em 7 dias. E aí eu levantei. Aí eu nasci. Ali eu nasci. Depois daquele dia eu nasci. E aí eu disse, agora chega. Agora eu vou olhar pra mim, vou cuidar de mim. Sim. E serei eu em primeiro lugar todos os dias, a partir de hoje. Sim. E daquele dia em diante eu tenho cuidado de mim todos os dias. São 9 quilos a menos. Eu vi a diferença. Não é só questão de peso nem nada disso, mas é a força de vontade que veio, é o cuidado da minha mente, é o cuidado de quem eu estou. Eu vi a diferença no cuidado da empresa, é o cuidado de dentro de casa, é o olhar para as minhas filhas, é o olhar para, de estar ali. Porque se eu tô lidando com crianças e são crianças pequenas, eu tenho que estar o tempo todo, eu tenho um corpo ativo, um corpo onde eu sento, eu levanto, por mais que eu tenha... Eu dou aula, eu tenho hoje, eu nem sei quantos alunos hoje eu atendo, mas eu tô lá o tempo todo, eu sento, eu levanto, eu pulo com aquelas crianças, eu venho pra cá, eu vou pra lá, eu pego... A minha mochila tem em torno de uns 25 quilos, eu acho que eu carrego, porque eu carrego de tudo ali dentro. Então, eu tô ali pra cima e pra baixo, desço escada, subo escada, e vou aqui, vou ali. Então, eu disse, como que eu vou continuar do jeito que eu tô? Sim.
E com a cabeça que eu tô? E desse jeito? Eu cansada, chegava no final de semana, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Que saco. Eu olhava assim, ai, meu Deus do céu. Era sempre assim, todo dia pra mim era assim. O ano passado. Ai, segunda-feira de novo. Ai, não, pelo amor de Deus, deixa eu dormir mais um pouco. Ai, eu não quero levantar. Era assim, era só reclamando. Falei, cara, de onde é que eu vou parar? Eu vou afundar daqui a pouquinho. E o resultado tá aí. Um estalo, assim. O resultado tá aí. Isso é muito bom da gente se ver, assim. E eu não digo só pelas fotos, que precise fazer fotos pra isso. Mas é você se olhar um pouco mais no seu dia a dia, assim, pequenas se coisas. redescobrir, né? Tipo, ver tudo aquilo que você pequenas coisas. pode fazer. Que tava guardadinho lá, né? E você vai redescobrindo, vai... Na gravação anterior, a gente falou muito sobre... estética, skincare e tudo mais, que virou, né, uma fama muito grande. E, às vezes, só você passar um creme de noite no teu rosto, você, assim, tomar teu banho com calma, passar um creme no rosto e deitar, já tá ótimo pra banho isso. à luz de vela. Eu preciso falar, Sabrina, porque eu falo pra todo mundo. Eu tenho pessoas que me agradecem por essa dica, gente. Isso é atenção plena, né? Então, o banho à luz de vela, experimentem. Depois vocês me contam. Coloquem uma musiquinha que vocês gostem, desliga a luz e acenda uma velinha com... Eu gosto daquelas com cheirinho e tal. E toma teu banho. Você vai ver como o banho é totalmente diferente. Hoje, o que a gente faz? É um processo de abandono que a gente vive. Sim. Né? A mulher, ela se abandona durante muito tempo. Então, às vezes, esse banho que você faz todo dia já é uma coisa que você tem que fazer, certo? Só que você vai fazer num formato diferente. Então, você vai baixar a luz, você já vai ter que prestar mais atenção, você vai deslizar o sabonete. É outro banho, gente. Nossa, é pronto, outro né? banho. Partiu. Já dá até uma paz, só de ouvir, assim. É verdade, eu já fiquei imaginando aquela água um banho caindo, corrido, porque você... Sim, vale a pena. Às vezes só o banho, né? É que tu chega E é tarde, aí tu tem que diário. lavar o cabelo. Então, é uma coisa que não você tem vai como fazer. fugir do banho. É verdade, pelo amor de Deus. Né? Não, você vai querer. Esse banho você quer fazer. Banho, pelo menos inverno, né? Esse banho tu quer fazer, né? Sim, porque ele é diferente. Então, assim, são Legal. pequenas coisas que você pode fazer, que você vai se resgatando. Você vai se olhando um creme. Não é só um creme. Não. É você se tocando, é você se Exatamente. cuidando. Tem um Sim. significado, E você né? pode ir achando coisas que façam parte dessa realidade, né? Se você... Eu sou uma pessoa bem difícil de passar creme, por exemplo. Mas eu adoro parar na frente do espelho e passar o meu creme no rosto. No corpo, assim, eu sou bem... Eu também, né? Eu já, por causa do mas assim, pólen, eu não passava, passo eu não aqui sou um muito. negocinho, aí eu passo um negocinho pra espinha, daí eu passo... Sabe assim, parece que... é outra pessoa. É diferente, né? Nossa, então assim, aquele é um momento assim que me dá leveza, que eu esqueço de tudo. E até fazer outras atividades. Eu digo assim, que quando eu entrei no Poli, eu prestei muita atenção nisso. Foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu entrava lá e eu esquecia totalmente de tudo. Tudo, assim. Eu acho muito importante ter um convívio de pessoas fora do nosso trabalho. Que não tenham nada a ver, porque senão a gente sempre, ou sai com alguém que trabalha com a gente, ou alguém que tá envolvido no nosso trabalho. Então, quando eu ia pro Poli, era assim... Era a tua hora, né? Era você com... Era o teu momento, aquilo ali. E as gurias falavam de qualquer outra coisa, sabe? De família, mas nada relacionado ao trabalho. Então, é muito bom você achar atividades, momentos de lazer que você não pense em trabalho. E que sejam com outras pessoas. Sim, Acho isso uma dica bem importante. E E que eu aprendi no Poli, sabe? Isso é muito porque a muito legal. tendência é o isolamento, né? Isso é uma coisa muito interessante. Você comentou, né, Vanessa? Quando você tava ruim ali, nos momentos difíceis, a gente não quer ver ninguém. E aí, o nosso final de semana, ele acaba virando uma coisa, assim, quase que vegetativo. Sim, você se não faz isola nada. total. Tu se E isola. acaba que você não descansa aquilo que você precisa descansar. E aí tu chega na segunda, tu acha que o problema é a tua semana, e na verdade não. É um reflexo do teu fim de semana. Porque o que tu fez no fim de semana? Então as pessoas reclamam da segunda pela semana, mas na verdade foi o fim de semana. Não fez escolhas construtivas, né? Exato. Tudo tem a ver com estilo de vida. Como que eu vou servir? Como que eu vou dar aula? Como que eu vou ajudar meus pacientes? Como que vocês vão atender clientes se eu não tô bem? Exato, você tem que estar bem. É que nem aquele... Eu lembro do exemplo do avião, né? Que primeiro você tem que pôr a máscara de oxigênio em você pra depois você ajudar outras pessoas. E é real aquilo, é muito real. isso. Como que você... E é uma coisa que eu comecei a analisar, assim. Como que eu vou... Quando eu tive aquela crise...
como que eu vou ajudar, como que eu vou estar ali pro meu pai, pra minha mãe, pras minhas filhas, pros meus alunos, se eu não tô bem. Sim. Como que eu vou estar ali? Como que você vai sobreviver se você colocar a máscara no outro? Você já vai estar morrendo ali aos pouquinhos. Exatamente. Não tem como. Então, A primeira, por isso que eu sempre... Uma coisa que eu coloco, depois daquilo ali, eu sempre me coloquei. Eu vou me colocar em primeiro lugar. perfeito. Vou me colocar em primeiro lugar, sinto muito. E nos primeiros meses foi muito difícil. Os primeiros meses foi muito complicado. Eu me colocar em primeiro lugar. Eu tirar o meu momento e dizer, não, agora é meu momento de ir pra academia. Sim. Que você Ver minha filha, eu me escolho. Não, sinto muito. Agora é o meu horário de treinar. Eu não... pode... Vai chorar, vai fazer crise, vai fazer o quê? Meu marido, sinto muito. Tchau, tô indo. Tchau, tô indo. É que se eu não comparecer, Sinto entendeu? muito. Agora é meu horário. Exato. Aqui, ó. Tá na hora. É meu horário. Muito bom. Agora sou eu. E como a gente inverte isso depois dos filhos, né? Total. Vanessa? Sempre É muito os filhos. A interessante. gente pensa, ai, mas agora é meu filho. Ai, mas... Não, ele vai estar ali. Você Vai pode, sobreviver, tá tudo bem. Nós colocamos os vai filhos sobreviver. na frente, né? Quando eles nascem, claro, no começo ali você tem que dar atenção e tudo mais. Mas isso foi uma coisa que a minha terapeuta, né? Na época que eu tive meu filho Bernardo, hoje ele tem 11, que ela falou, você não pode inverter essa ordem. E você sabe disso, eu sou psicóloga, gente, eu tenho informação sobre isso, né? Mas deixa eu contar pra vocês que a teoria, né, muda. Não. É muito fácil de ajudar os outros, mas quando é com a gente, o negócio casa muda. de ferreiro é espeto de pau, gente. Exatamente. Não Então tem. ela me falou, ela disse, como que tu não pode inverter? Você existe antes, você é a mãe. Você tem que estar bem pra cuidar do teu filho. Não inverta isso. E, inclusive, ela me falou uma coisa, é primeiro você, segundo o casamento, depois é teu filho. Isso eu demorei pra entender. Isso era muito estranho pra mim. Ela dizia, primeiro você, depois teu casamento, depois teu filho. Óbvio. O casamento vem antes da criança. Sim. Se o casamento não tá legal, como é que a criança não tá vai estar bem? Sim, sim. A criança ela é uma exatamente. consequência do casamento, Exatamente, né? é um Do casal. resultado. Então, não é que você não vai cuidar do filho. Claro que você vai, mas existe uma hierarquia. E você não pode inverter isso, né? E a gente vê de várias formas, né? A criança que vai pra cama dos pais, enfim, tantos exemplos que a gente pode dar. Então, assim, são processos e quando você vê, você tá imerso naquilo ali. E aí é muito difícil de você sair. Sim. Então, é um processo assim que você tem que voltar a cuidar de si e não se abandonar mais, né? Então, é interessante isso. Acho que conversamos meu Deus, bastante. né? Eu falei pra Luana, não, hoje vai render. Eu falei, mas eu hoje achei que vai render. Meu Deus, Eu adorei que profundo. as histórias se casaram, assim, eu adorei. Acho que Muito foi legal. muito bom. Vou dar uma pausa no nosso assunto pra gente falar da nossa parceira, a teacher Vanessa Godoy, que está aqui com a gente hoje. Então, ela mesma que vai explicar sobre o projeto dela, como é que funciona. Então, eu sou a teacher Vanessa, muito feliz de estar aqui. Nossa, é muito bacana a gente poder estar falando com a mulherada, né? E ainda mais porque o público que nós atendemos, como são crianças, vamos começar então. Eu sou teacher há quase 23 anos, professora de inglês. E hoje nosso público, ele é basicamente crianças. Começamos a atender crianças a partir de 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. E atendemos adolescentes até mais ou menos 12, 13 anos. Mas o nosso público-alvo mesmo são crianças. E nós temos dois formatos de atendimento. Nós atendemos crianças a domicílio e nós temos 2 salas de aula no Gemini. O mesmo que nos procura para procurar aula de inglês para as crianças e entram em contato conosco, 95% são as mulheres. Então, por isso que eu resolvi apoiar justamente esse projeto, porque eu sei que são as mães que estão sempre ali, que me acompanham. Hoje eu vejo no meu Instagram que observando entre 87% do meu público, de quem me segue, são mulheres entre 25 e 38 anos. Então, são elas que entram em contato comigo porque elas se preocupam justamente em proporcionar isso já para os seus filhos, né? Então, eu acho que isso por isso a importância de estar falando com a mulherada. Sim, eu acho bem, bem importante, assim,
aprender desde criança. Eu percebo que hoje em dia eu faço inglês, mas é tão difícil, e aí eu vejo os teus vídeos no Instagram das crianças, assim, a coisa mais linda do mundo, assim, chega que elas as aprendem, crianças. né? O quanto elas misturam as palavras, e para elas aquilo é, assim, uma coisa tão natural. Exatamente. E aí, aproveitando que você falou dessa questão do natural, é essa metodologia que eu me baseio, que é o Natural Approach, que é a naturalidade. Como nós aprendemos o nosso idioma? Como que a gente aprende a falar português? Sim, falando naturalmente. Uhum. É observando, é vendo como acontece desde pequeno. Então, o inglês ele tem que ser da mesma forma para a criança. Então, hoje, óbvio, de tanto estudo, de tanta coisa que apareceu em relação ao bilinguismo, que essa coisa de que criança pequena não pode, vai atrapalhar o desenvolvimento, vai atrapalhar na fala. Não, é ao contrário. Quanto mais cedo você colocar a criança em contato com 1, 2, 3, quantos idiomas forem, ela vai conseguir aprender e vai desenvolver quanto mais, melhor. Nós temos crianças, né? Eu tenho, por exemplo, um dos meus alunos, que hoje a gente tem, estamos já com mais de 67 alunos. Nossa! Ele começou comigo com 1 ano e 4 meses, e a coisa mais incrível hoje, ele fez 2 anos... ele já é um pequeno bilíngue. Ele é a coisa mais incrível. Hoje ele fez dois processos que a gente chama, que é o Code Mixing e Code Switching. O Code Mixing é quando a criança mistura os 2 idiomas. Então, ele mistura... vamos supor, eu não finish teacher, quando uma criança faz a mistura dos 2 idiomas. Ou o Code Switching é quando, por exemplo, ele hoje... ele misturou ali o português e o inglês e, de repente, ele estava lá. Ele estava guardando, ele disse assim para mim, pô, fi, tem que guardar. E ele olhou para mim, teacher... Que legal. Ele fez a troca, porque ele percebeu que não. E aí, ele tá fazendo aula, ele fala comigo em inglês, ele sabe que aquele momento é em inglês. E se ele tá fazendo alguma coisa, ele olha pra mãe e pro pai, sit down. Que legal. E ele chama, sit down, mamãe, sit down, papai. Ou se a gente tá brincando com uma massinha, tem os vídeos, é a coisa mais incrível. Sim. E teve uma outra coisa que ele fez. Ele tava... Agora eu lembrei do que foi o code mixing que ele fez. Eu levei a gente estava trabalhando alimentos e eu levei lá o copinho, as coisas todas. E aí ele falou o copo, né? A gente estava falando, oh, this is the glass, the glass, the glass. E ele, o glass... Não, the copo. The copo. The copo! E deu pra mãe dele. Então, é sensacional. Que máximo. Isso é muito bom. E eu acompanho assim. isso. Os pais acompanham. E eles veem que o processo acontece. Assim como eu tenho... A gente percebe que a gente pensa... Os pais pensam... ou as pessoas, né? Não, mas a criança não tá aprendendo. Só porque ela não tá falando... 95 tem uma aluna, por exemplo. Uma vez a semana. Mas uma vez a semana é pouco? É aquela coisa, você não faz nada, você quer, né, não tá fazendo nada de atividade física. Melhor você fazer uma vez na semana do que você não fazer nada. Sim. Então é melhor a criança ter um contato pelo menos uma vez na semana do que ela não ter contato nenhum. Eu tenho uma aluna, ela tem 4 anos agora, vai fazer 5, ela faz 8 meses que ela tá comigo, 95% do tempo eu me comunico com ela em inglês e ela me responde em português. Agora ela já está fazendo o code mixing, que ela responde, ela mistura os 2 idiomas. Ela não está falando inglês? Ela não está entendendo? Ela não sabe inglês? Sabe? Porque ela está me entendendo, ela está respondendo, ela me entrega as coisas quando eu pego, quando eu peço, ela faz, se eu pergunto, ela me responde, mas só porque ela ainda não está com toda a estrutura completa, vocabulário e tudo mais para ela fazer aquilo ali. Mas ela está construindo, nós estamos fazendo aos poucos. Dentro da cabecinha dela tá trabalhando já aquilo está ali, né? tudo aquilo. Então, o que acontece? A neuroplasticidade, a plasticidade cerebral que as crianças têm, ela é incrível e é o hábito. Tudo isso são hábitos que a gente vai construindo com a criança,
que ela vai aprender. E o que acontece? Por que é tão difícil para um adulto, dependendo de uma certa idade, para um adolescente, dependendo de uma idade, né, o adolescente ou o adulto aprender? Porque aí, não, mas aí já vem aquelas coisas. Mas eu falei errado. Mas o fulano riu de mim. Vergonha. Mas a vergonha, mas eu não sei. Mas aí já vem outras coisas todas que a criança naquele momento, ela não tem problema nenhum se ela falou errado, se ela não falou, ela não tem, ela está ali livre de medos, de tantas coisas. Sim. E que ali você vai e você consegue trabalhar tudo aquilo e você vai moldando a criança. Sim. Então, eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço, então acho que... A gente tá percebendo. Então, eu acho que é isso. E hoje eu prezo muito por essa faixa etária e gosto muito disso, porque eu acho que é aí. É começar daí, Sim. sabe? É essa idade que precisa iniciar. Quanto mais cedo, melhor. Sim. Nesse momento, eu acabo pegando crianças a partir de 1 ano, que eu sempre digo para os pais, porque é ainda a estrutura que eu estou me organizando para. Mas se eu puder começar antes... Dá pra começar antes. Dá pra começar antes. Em casa, a minha ideia, eu já estou me organizando para, começar a preparar a família, os pais, para começar a orientar como eles podem introduzir o bilinguismo em casa. Faz sentido. Né? A partir quando estiverem na gestação, porque a criação bilíngue já começa na gestação. Não é lá quando a criança já está grande ou quando nasceu. Não. A partir da gestação, você já começa com leituras, conversando com a criança em inglês, quando ela nasce, com todo aquele... Na hora de trocar, o contato com a criança. Que massa. É tudo ali. Porque como que acontece quando a gente tem filho? Sim, a gente escuta nossos pais. Você não conversa já. Né? Eu tenho 2 filhas. Como que foi o contato com as minhas filhas? Ninguém faz nada? Você não tem contato nenhum? Você não fala? Você não faz nada? E até pela primeira palavra que a criança fala, seja, né? Como que a criança ela ouviu pra falar aquilo. Ela reconheceu justamente pela voz, pela conversa, pela fala, é aquilo, faz assim. Então, é assim que funciona. Que massa. Muito A gente legal. fica bem feliz que você traga isso pra região, assim, porque eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar aqui que fosse tão focado, assim. Eu acho bem importante. Foi bem legal ter você com a gente. E com explicando sobre o certeza seu vai trabalho. ser essas crianças que já estão tendo essa oportunidade de fazer agora, nossa, lá na frente, pra eles, na escola, o inglês vai ser super facinho. Não, e Eles vão dar show. Isso é um ou outro. Então, como eu falei, nós estamos com 67 indo para muito mais. E aí tem outro projeto também, né? Que agora a gente vai estar iniciando, que é uma imersão de 2 horas lá na sala, onde as crianças vão ter contato com atividades do cotidiano delas, vivenciando tanto na brincadeira como na realidade, que eles vão cozinhar, eles vão estar ali, vão fazer meditação, vamos fazer outras coisas no cotidiano deles durante 2 horas, e onde eles vão estar falando inglês ali o tempo todo. Porque eu acho que é isso, é esse o... Sim, é na prática que eles vão pegar. Então, a gente tem ali vários casos de crianças que estão já comigo há 1, há 2, adolescentes que estão já... que estão saindo do ensino médio, que já estão comigo há anos. Então, não é agora, sabe? Já é de bastante tempo. E já tem criança ali que... É impressionante. Então, o desenvolvimento. E quando eu digo assim que é pela prática, assim, é porque hoje em dia que eu faço inglês, eu me prendo muito à gramática. Em vez de, sabe? Às vezes eu me pego assim... Para, Sabrina, de se prender tanto a detalhes. Tipo, para de perguntar se tá certo ou tá errado. Só fala, porque você vai aprendendo aos poucos. Então, isso para as crianças é perfeito. Muito bom. Muito bom, Vanessa. Muito obrigada. Obrigada. E vamos falar então da nossa parceira Layara Hypers. A Layara Store é uma loja de roupas femininas com peças de qualidade super estilosas, com muitos modelos lindos que a gente usa, né, gente? A Layara ela é consultora de imagem, então comprando uma peça dela, você não está apenas levando para casa uma roupa, você está levando conhecimento sobre o seu estilo. A Layara vai direcionar você aquilo que você gosta, aquele tipo de roupa que você gosta de usar. Além de atender no horário comercial, a Layara também atende com horário marcado. Então, às vezes surgiu um imprevisto, tem algum compromisso fora de hora, tá precisando daquele look, a Layara está lá para te atender. Então, o Instagram da Layara é Layara Hypers Store.
E o telefone dela, 99986-1545. No nosso Instagram tem mais informações também sobre ela. E ela vai vir aqui falar com a gente também. Isso, ela vai vir. Vamos para os quadros, então, para finalizar. Né? Vamos lá. Quer começar? Vamos pro... Você pergunta, ela responde. Isso. Vamos lá. Essas aqui são perguntas que as nossas seguidoras mandaram para vocês, tá? E vamos começar, né? Rose, como é ter autoestima boa quando a ansiedade toma conta? Como ter, Como ter autoestima boa. Ter autoestima boa quando a ansiedade toma conta. Aí a gente tá falando de duas situações distintas, né? A ansiedade, ela vai funcionar... O que é a ansiedade, né, gente? Acho que é importante explicar isso. A ansiedade é algo natural do ser humano. Todo mundo tem ansiedade. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar. Que a ansiedade não é esse vilão, não é esse monstro, certo? Ela funciona como se fosse um sensor. Eu costumo dizer, a gente não conseguiria atravessar uma rua se não tivesse o sensor da ansiedade. A gente seria atropelado, certo? Show. O que acontece? Às vezes ela desregula. Então, por exemplo, um sensor de uma casa, ele deve disparar quando entra um ladrão. Mas às vezes ele dispara quando entra uma mosquinha. E você acha que aquele perigo é real, certo? E a ansiedade é mais ou menos assim. E aí, quando a pessoa tá com um transtorno de ansiedade, ele vai funcionar como se fosse um filtro, né? Então, toda a realidade, ela vai ser distorcida. Então, eu sempre vou enxergar medo, eu vou enxergar aquilo como algo muito ruim, como vai acontecer alguma coisa, eu nunca estou no presente. Então, isso vai alterar completamente a minha interpretação. E, obviamente, vai alterar a tua autoestima. Então, também. eu acho que tentando responder a pergunta, se você já percebeu que a tua ansiedade está desregulada, não te preocupa com a tua autoestima agora. Eu acho que tu tem que tratar a tua ansiedade para aí depois você pensar sobre isso. Porque, certamente, ela está distorcendo tudo ao teu redor, toda a tua realidade, inclusive o que você pensa sobre você mesma. Legal. Que isso é autoestima. O que é autoestima? É a reputação que eu tenho de mim mesmo. Então, é um conjunto de crenças que eu imagino ou que eu acredito sobre a minha pessoa, de acordo com as minhas experiências. Então, quem é você? Aí eu respondo, eu sou tal, tal, tal. Minhas características são tal, tal, tal. É o que eu penso sobre mim. Então, é eu comigo mesma. Obviamente que com a ansiedade isso vai ser distorcido. Então, o primeiro ponto é tratar a ansiedade. Ok, legal. Perfeito. Vanessa, você acredita em métodos para aprender inglês em menos de 2 anos? Temos habilidades suficientes para isso? Olha, na verdade, depende de cada pessoa. Não sei também de qual idade seria, porque vai muito da faixa etária. Não sei se for para adultos, por exemplo, eu não acredito que em 2 anos uma pessoa já esteja falando fluentemente em inglês. Né? A não ser que ela... Mesmo uma pessoa que esteja imersa, sabe? Tem casos de pessoas que vão morar fora, mesmo estando lá, não conseguem uma fluência. Agora, por exemplo, se mesmo eu trabalhando agora com crianças pequenas, né? Estando ali, a não ser que a criança esteja sendo ensinada por alguém ali 24 horas do dia dela, que esteja ou a mãe ou o pai, que fale, uma pessoa que fale com a criança, né? Tem tanto... Nós temos um pai, one parent, one language, que é uma pessoa só que fala um idioma com a criança. Aí sim, pode ser que em 2 anos ela já esteja se comunicando, entendendo, mas não uma fluência total, né? Sim. Porque a gente aí entra em o que é realmente a fluência. Se você consegue entender, se comunicar, ok, você já fez, né? Mas aí, 2 anos, aí vem aqueles métodos milagrosos. Né? Tipo, eu já passei por uma experiência. Então, já sabe. Eu não acredito nisso. Então, depende de cada pessoa, porque depende da forma que você aprende. A gente sabe que hoje cada pessoa aprende de um jeito, né? Visual, auditivo, sinestésico, enfim. Tem tantas formas aí de aprendizado. Então, tem que saber exatamente qual seria a faixa etária, qual seria... Depende muito
De idade aí, ou o método também. Tem tantos métodos aí de aprendizado também, então depende muito. Tudo depende mesmo do que seria utilizado. Ok. Legal. Rose, autoestima, né? A exaustão pós-maternidade. Um combo de desafios. Como amenizar? Como amenizar a exaustão? Porque acho que ela quis dizer autoestima e exaustão, acho que elas estão ligadas, né? Pelo que entendi a pergunta dela. Então, pós-maternidade, um combo de desafios, né? Depois que você é mãe. Se cuidar, como amenizar. Acho que essa exaustão e cuidar da própria autoestima, né? Eu acredito que vai muito ao encontro do que tudo que a gente falou durante o episódio, né? Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é pedir ajuda. Peçam ajuda. As mamães, peçam ajuda. Vocês não têm que fazer tudo sozinha. Né? As mulheres em geral, mesmo que não sejam mães, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Porque é isso que a gente estava comentando, né? E tem até uma frase, eu acho que é indígena, que fala que ninguém cria filho sozinho. É preciso, muitas vezes, uma aldeia para criar uma criança. E a gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Foi ficando muito é a mãe. Que essa criança tá fazendo birra aí no mercado. Cadê a mãe dessa criança? Mas e cadê o pai? A mãe fez, e cadê o restante? E por que aquelas pessoas não conseguem acolher também? Você vai em outros países, você entende isso. Alguns países, a criança ela sai da casa e ela vai sozinha para a escola. Todas as pessoas que estão na rua são responsáveis por cuidar daquela criança até que ela chegue em segurança na escola. Então, a gente precisa entender que uma criança a gente não cria sozinho só porque é mãe, né? Só porque é pai. Então, vamos aprender a pedir ajuda. Sim. Acho que esse é um ponto essencial, porque pedindo ajuda você vai ter um pouco mais de tempo para você resgatar esse processo de autocuidado. Então, isso é muito importante. Perfeito. Acho que basicamente a autoestima daí vai ser um resultado disso. E também, assim, autocompaixão, acolhimento. Você tá num processo delicado, a maternidade ali, os primeiros meses, a amamentação é muito difícil, é uma coisa que ninguém conta pra gente. É um processo muito complexo. Então, assim, o pessoal que tá ao redor, a rede de apoio, tenham paciência com essa mamãe. Essa mamãe também se acolher, sabe? Não ficar julgando. Mas a mamãe de não sei quem, ou não sei o que, da rede social, que lindo, que legal. Não é, gente, não é. É só porque eles não contam pra você. Então, assim, eu acho que esse processo de acolhimento e de aceitar algumas coisas, sabe? Não cair no julgamento. Tirar aquele tirano que tem na nossa cabeça e fica cobrando as coisas. Vocês não querem um docinho? Fiquem à vontade. Por enquanto. Os docinhos da Dona Gula, que também é nossa parceira. Toda semana a gente tá... A gente vai indo agora, entendeu? Tem um docinho de café ali maravilhoso. Agora eu quero aquele de maracujá. Maracujá é muito bom. É o melhor. Vamos, então, para o Palpitando. Vamos para o Palpitando. Então, o Palpitando nós recebemos algumas histórias. Essa é bem curtinha, só uma perguntinha que ela quer ajuda. E a gente vai meter o dedo. Estou com dificuldade de ficar com novas pessoas. Parece que quando saio, não sou bonita o suficiente. Não tenho o corpo perfeito e ninguém me nota. O que eu poderia fazer para melhorar isso? Eu já respondendo. eu já li isso aqui pensando assim. Pensando muito em autoestima de novo, né? Eu sinto que... porque eu já passei por isso. De achar que... eu saía e ninguém me notava, todo mundo notava os outros, não me notava. Eu acho que eu me colocava tão lá embaixo, tão assim, de não merecer nada, que isso voltava pra mim. Então, até a maneira como a gente se porta, como a gente se mostra para as pessoas, diz muito o que a gente quer. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, parece que... Poxa, o jogo virou. Opa, então não era o que eu pensava, não era ninguém me queria, era eu. O problema era eu. É aquilo que a gente falou durante quase todo o programa, na verdade, porque a gente, tá na gente isso, né? A gente tem que procurar melhorar e buscar. É como se fosse um filtro, né? Por exemplo, vamos pensar quando você vai comprar alguma coisa num site ou quando você vai procurar algo, você não coloca um monte de filtro lá em cima? É a mesma coisa, gente. Então, quando você tá com a tua autoestima baixa,
quando você tá com ansiedade, às vezes tá carente, eu não sei qual é o contexto da nossa ouvinte aí, Sim. mas, por exemplo, às vezes saiu de um relacionamento, tem um período ali que você fica, né, tá sofrendo, Sim, às vezes você já quer emendar outra coisa. Aí vai... Entende? Por uma questão de carência. Muitas vezes nem é que esteja, nossa, estou Sim, com ninguém vontade. me nota. Aham. Não é nem isso, é uma questão de carência, mas é um processo do luto que precisa ser vivido. Sim. Né? Isso não Sim. é clichê, gente. Isso é verdade. A gente precisa viver os lutos da vida Sim. da maneira certa. Aham. Então, se você não fizer isso neste momento, depois você vai colher, infelizmente, os resultados disso. Então, é tirar esses filtros. Se você já tá pensando isso, a tua pergunta ela já tá carregada. Uhum. Então, busque uma ajuda, busque um suporte, porque essa forma que você tá se vendo já não tá legal. Não tá ajudando em nada. Entende? E isso vai funcionar como se fosse um filtro, um óculos. Uhum. Pensa num óculos verde, eu vou enxergar tudo verde. Mas o mundo é colorido, tem várias cores, né? Então, esse é o ponto. Aham. Acho que é Mas a mudança eu do acredito exatamente reposicionamento. nisso. Quando nós colocamos sempre os outros em primeiro lugar, não vai dar certo. Sim. Eu acho que sempre... primeiro fazer a inversão. Não, eu me importo primeiro. Uhum. Eu me sinto bem comigo mesmo. É esse momento, sair do relacionamento, é primeiro colocar a sua companhia em primeiro lugar. É se olhar, é estar com... E como é difícil, eu sei que é difícil, eu também já passei por essa Sim. situação. Eu também, com certeza. Ficar estar na nossa companhia, às vezes não é nada agradável, mas a gente precisa parar, olhar e viver este luto é super importante. Sim. E o quanto a gente cresce nisso, né? Esse processo, muito, né? muito. Então, primeiro é parar, olhar e se colocar em primeiro lugar. Porque aí depois tudo fica O resto, colorido. flui. Aí vai começar a fluir e aí a coisa vai abrir. Eu tenho certeza que a coisa melhora. A coisa melhora. Só vai. E assim, Só melhora. essa comparação também, né? Se você não tá bem contigo, ninguém me olha, isso já diz muito. Sim. Essa carga que você tá sofrendo. Então, a tua preocupação nesse momento não deve ser ficar com outras pessoas, não deve ser... eu tenho que sair, não, mas eu tenho que ir em todas as festas porque estão falando que eu tenho que ir. Não, te organiza primeiro, calma, respira. Aí no momento certo, no teu tempo, quando você tiver afim, você vai. Né? Então, esse também é um ponto que às vezes a gente peca. Muito bom. É verdade. Isso aí. Quer ir pro Maria Fifi primeiro? Maria Fifi, vamos Então pro Maria vamos para Fifi. Maria Fifi. O Maria Fifi é um quadro que a gente Jesus. quer saber uma novidade, um babado, uma Alguma coisa que fofoca. aconteceu na semana. de alguma coisa de vocês, alguma um coisa- spoiler, alguma coisa assim. Eu tava muito pensando o que eu tinha de novidade pra contar. Eu tô... Tu tem? Tô zerada. A minha vida tá mais parada que a... Mas não se cobrem, gente. Não, mas é um Tô bem tranquila. Eu também, mas... Não, também tava pensando. Não, para não dizer, tô relançando meu curso de direção fotográfica. Pra mim tá sendo um grande desafio. Olha só. As pessoas Ai, estão me gente, eu não perguntando, sei. então sim, estou relançando com muita dificuldade, mas estou indo aos poucos, eu chego lá. É Tem uma alguma ótima coisa, algum novidade. projeto que vocês têm em eu mente passo a pra vez esse ano, porque alguma coisa? Nada? Então, eu até comentei, ele pincelei um pouquinho, estou montando um podcast. O nome dele é Hora de Podcast, juntamente com o Uma meu boa namorado, o Matheus. Então, esse podcast ele tem o objetivo de estar fortalecendo marcas de empresas locais, né? E daí, daqui a pouquinho, mais pra frente, a gente vai estar divulgando aí pra vocês. Olha Mas só. bem desafiador também, assim, É. né? Ó, gente, isso aqui dá Muito trabalho, legal. hein? É. Vocês escutem, compartilhem, Imagino que curtam, porque deva- dá trabalho. Aham. Tem alguma coisa pra nos contar, Vanessa? Tá Então, tudo tava aqui. tão... Então, o projeto, né? Nós vamos começar a segunda-feira. Não, na vai segunda. começar agora? Semana que vem começa o nosso projeto. Que legal. Né? Na quarta-feira, na verdade, são Tem segunda, vai começar só uma aluninha, mas que Aham. começa mesmo com todos os alunos na Que é o quarta-feira. que eles vão pôr a mão na massa, assim. Que vão pôr a mão na massa mesmo. Estamos Que legal. super ansiosas, né? Que legal.
já tô aí, a cabeça já tá funcionando pra mais alguma coisa acontecer, com certeza. Olha o excesso de trabalho, Vanessa. Mas é que a minha cabeça não para, assim, não tem, né? Eu tô ideias, sempre... porque eu adoro, assim, adoro inventar, né? Adoro estar inventando coisa. É uma mente inquieta. Mas que legal que vai Você falou do TDAH, o TDAH é extremamente criativo, gente. É extremamente criativo. Nossa, não dá pra acompanhar. Uma coisa aí que, na verdade, eu tô só... eu não sei se conta ou não conta. Conte. Só por cima, assim. Eu não sei se isso conta como faz parte de Maria Fifi, enfim. Claro. Mas eu já fiz o teste e agora só tá faltando mesmo a gente finalizar com o neuro, mas pra laudar, além do meu TDAH, eu sou autista. Ah, é? É um bafo! Então, o teste já saiu. Já sinalizou o autismo. E aí, tudo faz assim. Daí fechou, né? Fechou. Nossa, agora eu entendi tudo! Era a peça que faltava. Era a peça que faltava. A importância do autoconhecimento também. Sensacional. É algo assim, ó, é fantástico. O autoconhecimento, eu acho que ele é a chave pra tudo. É libertador. Você entender o que tá acontecendo contigo, você encontrar essas explicaões. Às vezes dar nome às coisas é importante. Total. Muito. Eu acho que isso, até a minha mãe, quando eu fiz o teste ali, enfim, né? Com a neuropsicopedagoga, e quando aconteceu assim, quando eu comecei a fazer o teste, eu já me emocionei, porque eu falei, cara, eu dava assim, eu sou autista, que maravilha, agora tudo fez sentido. Aí, pronto. Muito bom. Eu disse, é isso! Cara, é isso! Que legal. Por isso que eu não gosto disso, por isso que eu sou assim, por isso que... Aí as coisas começaram a fazer sentido, a ficha caiu. Sabe? Muito bom. Não, foi um ótimo bafo pra gente. Quando eu falei pra mãe, mãe, aí quando ela veio me dar devolutiva, olha, pelo teste aqui você é grau 2 de suporte. Deu, é claro, né? Mas é claro, porque um só não podia ser. Muito bom, Vanessa. Um só não podia ser, né? Adorando. Mas óbvio que daí depois eu chorei muito, assim, porque eu disse, gente, se todas as pessoas pudessem ter esse autoconhecimento... Sim. Muitas, faz toda a diferença. Tudo faria diferença. Faria diferença, assim. A minha adolescência teria feito diferença, sabe? A minha vida adulta, até aqui, teria feito diferença. Muitas coisas. Eu tenho transtorno alimentar, eu passei por tanta coisa. Transtorno de ansiedade generalizada, questão do TDAH, porque o TDAH, na verdade, ele foi uma comorbidade vinda do autismo. E a minha mãe, você não vai contar pra ninguém, né? Olha o que a gente tava conversando ali, dos preconceitos. Daí eu até pensei, sabe, quando eu tava aqui, eu falei, cara, mas eu não vou falar disso, né? Capaz. Aí ontem, daí, ó, não era pra fazer. Daí ontem, eu assistindo um negócio, o que as mulheres que têm TDAH, que têm autismo fazem. Se elas vão ao banheiro, elas dizem, eu vou ao banheiro. Eu tenho que fazer um café. Eu vou tomar muito banho. Bom, né? E eu faço isso. Deu, mãe, eu já mando mensagem pra ela. Mãe, eu fazia muito isso desde sempre, assim, quando eu tinha que tomar café, fazer alguma coisa, sempre... a vida inteira, você sempre fazia isso. Viu? Eu sou autista. Como é que eu não vou falar? Eu sempre faço isso. Né? Viu, mãe? Eu gravo áudio pra ela. Viu? Eu falei pra você. Olha aí, ó. Mais um sinal do meu autismo. E não sei o quê. Daí a Sofia falou pra mim, é por isso que você fala a tua vida inteira pra todo mundo mesmo. Sofia, a minha filha mais nova. Eu tenho uma filha, Sofia. Ela disse, por isso que você fala isso pra todo mundo, a tua vida toda. Deu, tá, né, filha? Agora tudo faz sentido, então você já sabe. Foi muito bom. Adoramos. Não, ótimo. Tudo está servindo de alerta. Vamos para o último, então, que é o Toma Lá da Cá. Que a gente quer que vocês tentem responder com uma palavra. Se não der, tá tudo bem, mas... Vamos lá.
Eu vou fazer a pergunta e daí uma responde cada vez, tá? Um sonho, Rose. Um dos sonhos. Viajar. Pra, né, vários lugares, mas viajar. Vanessa, um sonho. Enquanto você pensa, eu vou comer mais um sonho? docinho. Trabalhar só meio período. Ai, sim! Chegar no sonho da gente também. Meu sonho, às vezes, eu fico pensando, trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta eu não trabalho, sábado também não, e domingo não. Vamos ver se a gente chega até lá. Eu fico Vamos feliz ver. só trabalhar de Mas daí vamos chega a ver. sexta, você mesma quer trabalhar, no Vamos ver sábado se até você... lá a gente Vamos ver se um dia a consegue. gente realiza esse sonho. Maior medo, Rose. Medo. Ficar longe dos meus filhos. É um bom medo. E você, Vanessa? O meu maior medo nesse momento é ficar estagnada na vida. Tá com esse medo agora? De ficar estagnada, de não sair do lugar, assim. De parar agora aqui e não sair do lugar. Não, mas não se preocupe. Não se preocupe, porque isso não é um problema. Cancela esse medo agora. Cancela. Pelo que a gente Pode ir. percebeu aqui. Não, cancela. Nada de estagnação aí. Um arrependimento, Rose. Ai, meu Deus, que difícil essas perguntas, gente. Arrependimento. Um dia a gente tem que se fazer, só pra gente verdade. sentir na pele, ó. É bom. É Bem bom, né? bom. Se colocar no lugar. Arrependimento. Bom que vocês demoram pra pensar, eu vou comer. Se tu tiver algum, já responde. Um arrependimento que eu tenho Ai, gente, muito bom isso aqui. é não ter feito o que eu fiz, de ter surtado do jeito que eu surtei em 2021 antes. Sim, sim. Eu deveria bom ter enlouquecido Nossa. antes. Tá Na tudo forma bem. que eu enlouqueci. Deveria ter sido bem... Bem antes, mas... O que me vem é em relação ao meu pai, que eu perdi meu pai, né? Eu tinha 14 anos. Talvez ter ficado mais tempo, assim, mas eu era super apegada com ele. É a única coisa, assim, que... A gente sempre acha que dá pra fazer mais. A gente sempre fica com essa sensação quando perde alguém, né? Sim, Poderia sempre. ter ficado Poderia mais, ter feito poderia ter suficiente. feito. Exatamente. Sabrina, um arrependimento. Já que é pra... Um arrependimento, não ter pedido pra aprender inglês quando eu era criança. Boa, viu? Boa. Ai, gente, ela se Viu, saiu ó, bem, E não feito foi terapia ensaiado, desde, tá? terapia desde criança também. Me arrependo terapia bastante. Olha Importante. Só, viu? A gente, né, não que a gente queira falar alguma coisa, mas Não, é bem... nada. Não, nada de indiretas. Uma saudade. Meu pai. Seu pai. Essa tá fácil. E a sua? Bah, vocês me pegaram agora, violentamente. Meu pai. Apesar de ele estar aqui, mas Sim. ele não tá mais. Eu acho que pior de você não ter mais o teu pai em vida é você ter ele e não ter. Gente, tô arrepiada Isso inteira, dói. né? Falou em pai, pra mim. Isso aconteceu comigo com a minha avó. Eu sei Isso exatamente o que dói você tá falando. de uma forma que... Uma amiga me falou uma coisa. Eles ensinam a gente a se despedir estando em vida. E ele tá ensinando isso. Mas dói. Essa Eu imagino. é a saudade. E a sua saudade, Lu? A gente não sabe... meu pai também. A gente não sabe o que é pior, né? Porque eu sei como que foi o que você perdeu teu pai. E a gente não sabe se é pior dessa forma ou dessa, né? Porque aqui é tão repentino e é do nada, né? E foi dessa forma, mas eu pude passar por esse processo, sabe? Então, de uma hora para outra, meu pai foi pro hospital e eu tive aquele tempo para eu me despedir dele. Então, a maior saudade é o pai. Eu acho que não tem nem como pensar o que é pior ou não. né? Não, É, a forma muito- não interessa. É É você tudo não muito ter difícil. Não ter mais ele. você ali. não ter nervoso. você não ter nem pai nem a mãe. Eu acho que você não ter as pessoas que representem isso pra você na tua vida.
seja qualquer figura que isso te represente, porque hoje eu não acredito que tenha, né, essa figura, mas que seja figura materna ou paterna. Eu acho que não tendo mais essa figura perto de você, aquela que te dá o teu... Quando você tá, de qualquer forma, feliz ou triste, aquela que você manda a mensagem, ou que você liga, ou que você vai lá pra chorar, ou que você vai pra te dar, querer contar. Então, essa é a saudade maior. Sim. E a última, uma palavra que te defina. Coragem. Boa. Vanessa. Persistência. Ótimo. Perfeito. Sabrina. Já tô Ai, nossa, que difícil, gente. Peraí. Parece que o jogo Parece que virou, não é mesmo? Parece tão simples, não é? Poxa. Você falou persistência, né? Eu sou bem insistente também nas coisas. Não desisto muito fácil. Acho que persistência é uma boa palavra, persistente. Luana? Coragem. Coragem. Eu? Combinamos. A gente não ensaiou, tá, pessoal? Deixa claro. Ai, gente, ficamos muito felizes. Essa conversa foi muito importante. Como tirou várias dúvidas da gente, né? E com certeza de quem vai escutar também, porque, nossa, a gente vive isso todos os dias, né? Então, quando a gente teve a ideia do podcast, realmente era trazer assuntos de mulheres. Relevantes pra nós. Isso é muito importante. É muito importante. Tem muita coisa pra gente falar, que vocês possam voltar outras vezes. Ai, que bom. E muito obrigada, tá? Eu que agradeço também de estar aqui. Até para aproveitar, só para finalizar, até eu interrompi a Rose que ia falar. Mas esse negócio tá aproveitando aqui bem rapidinho só para falar da questão do autismo, porque as pessoas têm muito preconceito. É algo que realmente eu ainda não tinha aberto, até porque não se tem ainda... Eu sei, eu não preciso de laudo, eu não preciso de que um médico chegue para mim e coloque, porque eu sei, né? Já tinha feito o teste, mas eu só preciso que um médico chegue e coloque, só escreva num papel, de algo que eu já sei. Porque eu já venho estudando há muito tempo e tem uma outra situação também que já me levou a saber que isso é real. E porque, infelizmente, as pessoas ainda precisam aprender muito, e porque o autismo feminino, ele não é tão estudado, ele não é tão investigado, porque a mulher faz uma coisa que os meninos não fazem tanto, que é o famoso masking. As mulheres se mascaram demais até nisso, as mulheres se perdem porque elas se mascaram. Então, e que não é não é problema nenhum a mulher ser autista. Eu estou aqui, eu sou uma professora, sou empreendedora, e nós temos autistas em N lugares, ocupando N posições, e pessoas incríveis e inteligentes. Só teve uma situação que eu fiquei muito chateada, porque quando uma de outras coisas que eu precisava, que era da terapia para a minha... entre a questão da atividade física, alimentação, a medicação e outras coisas para a continuação do tratamento, eu precisava da terapia. E eu cheguei numa psicóloga, numa colega, e aí eu falei, olha, eu tô com um diagnóstico assim, assim, assado, e aí eu também tenho para terapia, e estou por isso, falei da questão do autismo dela. No final, ela olhou para mim e ela disse assim, eu não concordo com o teu diagnóstico, você se comunica muito bem, você não pode ser autista. Então, assim... Demite ela. Eu nunca mais voltei, né? Obviamente Sim. que depois que eu saí, eu não voltei mais. Então, por que eu resolvi falar isso? Porque é justamente para as pessoas pararem com esse olhar... Estereótipo de autista. Essa estereotipia, porque um autista, ele não fala, ele grita, ele, sabe? Sim. Não convive socialmente. Sim. Ou tem algum problema, ou que se você olhar pra pessoa, mas você não é... Porque você não pode ser autista, você não parece autista. Como assim? Autista Sim, não tem Isso forma. dificulta muito o diagnóstico, né? Esse é um dos pontos que acaba dificultando muito o diagnóstico. Então, assim, gente, é justamente pra tirar essas máscaras, esses estereótipos das pessoas, essas coisas, sabe? De mostrar...
E se você percebe que em você tem algumas coisas, algumas características que você às vezes sente, eu sempre me achava um ET, eu olhava para as pessoas, por que eu sou diferente das mulheres? Mas por que poxa vida, eu olhava assim, mas por que eu sou assim? Por que eu faço diferente? Eu achava que eu era fora, eu sempre me achei diferente de todo mundo. Eu não gostava eu gostava de me isolar, eu não gostava disso, eu não gostava daquilo, eu gostava de sair sozinha, eu não gostava de andar em grupo, eu não gostava, sabe? Tinha N Pequenas coisas. coisinhas que... Mas eu achava que eu era diferente, porque, sei lá, né? Vai que Mania eu era tua. era mania. Então, não. Sim. Às vezes vai atrás. Por quê? Porque você se conhecer vai fazer toda a diferença na tua vida. Exatamente. E parar de se comparar, né? Exato. Acho que cada pessoa, você é um ser único. Cada pessoa é diferente da outra, a gente tem as nossas histórias. Por que a gente tem uma digital que não existe outra digital única? Sim. Igual a tua? É único isso aqui. Então, esse é um exemplo. A nossa personalidade, ela também é única. Mesmo que tenha o diagnóstico, se colocar duas mulheres com o mesmo diagnóstico, não vai ser igual, vai ser diferente. Então, a gente tem que cuidar com isso, porque a gente fica se comparando. Não, mas eu sou diferente, mas elas todas fazem isso. E eu tenho que ser dessa forma. Não, gente, você não tem que ser nada. Você tem que ser feliz. Você tem que estar bem dentro do teu corpo, dentro de você. Tem que buscar. Se o negócio não tá bom, se retira, sabe? É isso aí. Não tem que nada. Ser feliz, Ótimo exatamente. Para finalizarmos. Muito obrigada. Muito obrigada, menina. Obrigada a vocês. vocês. Agradecemos. Voltem mais vezes. Foi um prazer. E até a próxima. Até mais. Tchau.